Também fora do Brasil, ele já fez vários filmes, entre eles O Menino Maluquinho, Uma Onda no Ar, Batismo de Sangue, entre outros materiais muito interessantes. Esse filme, Uma Onda no Ar, ele retrata exatamente uma história dramatizada da história da Rádio Favela, que acontece lá em Belo Horizonte, que é uma experiência, uma iniciativa de alguns jovens de uma comunidade de favela lá na zona sul de Belo Horizonte, chamada Aglomerado. A verdade é o seguinte, esse filme, ele não é um documentário, porque se fizesse um documentário, se o Elvésio Raton rodasse um documentário, talvez não seria tão interessante para a gente assistir, porque ficaria talvez enfadonho, ficar contando historinha. O que o Elvésio fez? Ele catou toda a história da Rádio Favela, misturou com a história de algumas outras emissoras de rádio, a prática comum, e sintetizou vamos dizer, os 20 personagens reais da história em 5, né? E o roteirista Jorge Duran, que é o cabra que escreveu o roteiro do filme, fez essa síntese dos personagens, tá ok, gente? Então é o seguinte, nós vamos assistir esse filme e depois nós vamos contar a história real, porque essa daqui é uma história dramatizada, baseada num fato real, tá ok? Vamos lá então. E aí, pessoal, vamos fazer um redondo aqui pra gente trocar uma ideia. Vamos ficar numa roda aqui pra gente falar alguma coisa sobre o filme. Eu sou assim um pouco suspeito para falar, porque é o seguinte, de certa forma eu acabei entrando nessa história da Rádio Favela aí, né, levando o transmissor para lá. O que mostra o filme de fato, né, é uma dramatização do fato real, né? É baseado no fato real, mas tiveram que... O roteiro teve algumas adaptações. Mesmo porque é o seguinte, a história dela, ela nasce em 1982, né? Ainda era uma ditadura aqui no Brasil, estava aquele período de quase transição. E a rádio nasceu como serviço de alto-falantes. Tinham estúdios, a rapaziada montou um estúdio e distribuía o áudio, o som da rádio através de alto-falantes. Os alto-falantes que ficavam nos postes e através desses alto-falantes eles comunicavam o povo, como uma emissora de rádio, só que ela não estava no ar, né? Ela não estava assim, através das ondas eletromagnéticas. E de 82 até 92, eles não tiveram nenhum tipo de repressão, mesmo porque eles não estavam fazendo nada que pudesse contrariar os interesses das grandes emissoras de rádio, né? Em 1992, foi quando o vereador do PT, de lá de Belo Horizonte, Gonçalo de Abreu, ele me ligou pedindo que eu fosse lá no aglomerado da Serra, que é essa comunidade, para falar sobre a possibilidade de se colocar aquele sinal de áudio na antena, que ele já tinha visto falar sobre movimento de rádio livre, e a gente foi para lá. Aí nós demos um bate-papo lá com a turma, né? Conversamos lá com o pessoal. Que foi em 1992. Em 92. Voltei para São Paulo em 93. Aí o pessoal de lá da comunidade já se chamava Rádio Favela, tá? Eles me ligaram assim, ó, Chico, nós estamos aqui com uma grana
para poder botar o transmissor no ar. Lembrando que naquela época não havia uma fábrica que industrializasse tecnicamente um transmissor. Esses transmissores eram feitos de forma artesanal, né, pelos técnicos de eletrônica, né? E até quem fez esse primeiro transmissor, na verdade, foi um técnico que trabalhava na Bandeirantes, na manutenção da Bandeirantes, chama-se José Melita. Ele que construiu o transmissor. Ele até hoje ele mexe com manutenção, uma oficina lá em Santa Marta. Enfim, aí em 93, eu levei o transmissor para lá, né? Aquela cena que vocês veem assim do pessoal calibrando a antena, procurando a frequência, lá, eu me sinto honrado de ser o legal ali na cena, né? A gente escolheu a frequência, tudo, colocamos a rádio no ar. Bom, eu voltei para São Paulo, depois daquela primeira transmissão, e não tive muita notícia deles. A única notícia que eu tive, no meio do caminho, é que eles haviam ganhado um prêmio lá da Itália, foi o primeiro prêmio deles, foi da Itália. O primeiro foi da Itália, né? Antidroga, pela luta antidroga no morro. Então, que eles haviam sido premiados pelo trabalho que fizeram e tal, mas eu não tinha muita notícia, não. Nas vésperas dessa emissora de rádio ser legalizada, autorizada a funcionar como emissora de rádio educativa, que depois a gente conversa com vocês sobre isso, o Elvésio Raton resolveu fazer, rodar a história, né? Ele achou meu nome lá, né? Aí a gente acabou participando, colaborando no que a gente pôde na construção dos argumentos e do texto, né? De alguma coisa do texto. Mas é o seguinte, essa rádio ela tem sido assim um ícone, um grande ícone, na verdade, porque ela se destacou bastante nessa mídia cinematográfica, numa mídia de jornal também, e pelos prêmios que ganhou, né, de vários lugares lá do mundo, pelo trabalho que fez. E ela continua até hoje. Essa rádio funciona hoje como uma emissora de rádio educativa, com autorização para funcionar com alta potência. Hoje essa emissora lá em Belo Horizonte alcança o 4º lugar em audiência, que pega toda BH, assim, toda a grande BH, como é que chama aquela cidade lá? Betim, Contagem, enfim. Betim. Mas ela ainda fala contra a polícia? Não fala? Então, alguma coisa no discurso mudou. Outra coisa que ajudou também bastante essa rádio se projetar foi a participação do Giulio Mattiasi, que é um italiano que se incorporou na rádio, tinha uns contatos muito bons lá na Itália, e me parece que é coisa da marca isso, e nem sabe um pouquinho melhor sobre esse fato aí. Não, esse fato eu não sei não. Eu sei de outros que podem também. Então, do que se tem notícia, sim, que tem um pessoal na Europa, né, tem um pessoal na Europa que cuida dessa luta de democratização da comunicação, de rádio livre, né, rádio comunitária, rádio livre principalmente, e que deu a eles uma abertura muito grande, uma participação muito grande no movimento, né? Então é o seguinte, pelo que eu fiquei sabendo, que o próprio Misael, que aqui no filme leva o nome de Jorge, o próprio Misael me conta, é o seguinte, que nas reuniões internacionais de rádio comunitária não havia tradução simultânea em português. Entende? Tinha para inglês, para francês, para isso, para aquilo outro, um monte de língua. Mas a língua portuguesa não era contemplada nas assembleias internacionais de rádios livres. E a partir da presença da Rádio Favela nessa reunião, nessas assembleias, é que foi incorporada a tradução simultânea para o português. Que eu acho que foi legal também a gente ter voz, né? E ser traduzido no nosso verbo. E, enfim, é claro que hoje alguma coisa mudou. Hoje eles podem receber doações de organizações afins, né? E até internacional. E também patrocínio
patrocínio de empresas, entidades, né? E hoje é óbvio que alguma coisa na estrutura eles mudaram, mas pelo que parece eles mantêm esse conteúdo, né? Esse conteúdo popular na sua linguagem e nos seus propósitos. Eu acho particularmente que esse fato não é um fato isolado, gente, mas é bastante, como é que eu poderia dizer? Significativo. Não é isolado, mas é significativo. É claro que existem outras experiências, né, de radiodifusão comunitária que deram certo. Aqui mesmo em São Paulo nós temos a Rádio Heliópolis, nós tivemos a Rádio 11 do Centro Acadêmico 11 de agosto, da Faculdade de Direito lá de São Francisco. Nós tivemos também outras emissoras espalhadas pelo Brasil aí, no Rio de Janeiro, enfim. Por onde o Chico andou. Como? Por onde o Chico andou. Algumas. Só que eu vejo o seguinte, gente, eu acho que nos grandes centros urbanos essa ferramenta ficou um pouco defasada. Não que ela não seja importante, ela é muito importante, a ferramenta do rádio no processo de democratização da comunicação. Aliás, eu acho que é uma segunda, uma terceira etapa. E eu acredito que todo grupo cultural, social, né, da organização da sociedade precisa e deve, tem o direito de ter um veículo de comunicação radiofônico. Eu ainda acredito nisso muito, que é uma ferramenta muito importante. Mas eu acho que é uma terceira etapa. Eu acho que primeiro a gente precisa começar a usar as ferramentas práticas e legais que a gente tem hoje com muita facilidade. Tal como, por exemplo, a própria internet. Na internet a gente tem possibilidade de fazer com muita facilidade, de um custo muito baixo, televisão, rádio, jornal, blog, fotografia, um monte de coisa. Sem dar murro em ponta de faca. Eu acho que a partir do momento que você primeiro cria um núcleo de produção, não adianta também você pegar e fazer, vamos botar uma emissora de rádio no ar, vamos botar uma rádio no ar, porque nós queremos uma rádio. Não, primeiro que nós precisamos ter é um centro de produção, ou quer falar, conteúdo. Primeira coisa que nós precisamos é ter conteúdo. Que não adianta você ter um veículo se não tem um conteúdo. Porque se a gente batalha por um veículo sem ter um conteúdo, o que vai acontecer é que a gente vai acabar reproduzindo o modelo do sistema que está aí. O modelo capitalista, o modelo do mercado, né? E não o conteúdo daquilo que realmente a gente precisa difundir. Então, a gente pode primeiro fazer assim, montar um grupo de comunicação, né, dentro de alguma entidade, dentro de algum polo cultural. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é a prática da produção. É produzir muito, aprender a produzir de diversas formas. A produzir com vídeo, a produzir com fotografia, a produzir com textos, a produzir com áudio, inclusive, né? E depois que a gente tem essa prática, que quando essa prática ficar corriqueira entre nós, né, aí sim a gente vai começar a batalhar pelo meio de difusão do conteúdo que a gente produz. Entende? Porque eu vejo, assim, ó, eu milito essa área desde 1985. Acho que foram mais de 200 emissoras de rádio que eu instalei aí no Brasil afora. Já dei mais de 80 cursos e tal. Mas eu vejo assim que grande parte dessas emissoras de rádio que a gente esteve presente na fundação, sua ampla maioria está no chão, foram reprimidas, foram destruídas, né? Montar uma emissora de rádio tem um custo, não só o custo técnico de montar, mas o custo operacional também, né? Além, é claro, do recurso humano, do empenho, do labor que a gente coloca no dia a dia. Montar uma emissora de rádio e mantê-la minimamente umas 5, 6 horas por dia, requer um trabalho muito árduo. É um investimento econômico, humano e ideológico. Sim. Eu considero vários investimentos para conseguir fazer uma comunicação popular.
E aí quando falha alguma coisa dessa trípode, aí você tem como cair no... Cai tudo! Posso falar um pouquinho? Oh, por favor. Professora Inês Amarante, nossa companheira de luta já há muitos anos. Na verdade, eu convivi 6 anos na periferia de Fortaleza e um pouquinho no interior do Ceará, trabalhando só com comunidade, com rádio comunitária. E eu aprendi muito porque eu tinha experiência de rádio livre, da Europa. Né? Eu comecei a fazer rádio em 89 na Bélgica, rádio livre na universidade, e adquiri uma certa experiência ali e tal, e depois eu entrei na cooperação e me mandaram para fazer o trabalho de formação no Ceará. Era um projeto de cooperação. E eu passei 6 anos só frequentando periferia, comunidade, etc. Então eu conheço muito bem esse universo, e o Chico foi a primeira referência que eu tive, porque a gente não tinha nem material de estudo. A primeira referência que eu tive quando eu cheguei, eu falei, gente, mas e aí, não tem apostila, não tem manual, não tem nada? Eu tenho várias coisas feitas no Equador, que era o pessoal da ALER, que é a Rede de Educação Radiofônica, e aí me disseram, mas tem um trabalho que o Chico Lobo está fazendo lá em São Paulo. Lá em São Paulo não, era a partir de São Paulo, mas me falaram que era lá em São Paulo, que o Chico ele se dividiu aí pelo Brasil afora, instalando Rádio Livre, que é a mãe da rádio comunitária. Né? A Rádio Livre começou num sistema mais individual, né? a partir de iniciativa de estudantes, de jovens, etc., e atingiu o meio universitário, né? O meio acadêmico, como quase tudo no Brasil, só aparece se realmente está na mão de quem aparece. E depois disso começou a nascer a experiência da comunidade com os movimentos populares, inclusive com o apoio da igreja, a CNBB, o MOC, né? Todos esses movimentos católicos que foram criando essas rádios do lado de uma igreja com alto-falante, como o Chico falou, que foi a Rádio Favela, que foram muitas rádios lá no Ceará, rádio de boca, alto-falante, cada um chama de uma coisa, né? Mas o que eu queria falar sobre a Rádio Favela, que eu conheci no ano 2000. Então ela já estava mais ou menos estabelecida, ainda não estava estabelecida, foi em 99. Ela não era legalizada ainda. Mas não, já estava no ar. Só que o que aconteceu com a Rádio Favela, que eu acho importantíssimo falar aqui, que o filme não mostra, né? O filme mostra coisas muito importantes, que é, primeiro, a luta pela democratização da comunicação, porque o ar é gratuito. Segundo, a questão educativa, né? Que só é falado assim, a coisa da droga, né? A luta antidroga, a questão educativa, a democratização da comunicação, que eu acho muito importante, mas não explica, né? Explica a adesão da comunidade, mas não explica muita coisa que eu percebi ali do funcionamento da própria Rádio Favela, né? Eu passei o dia inteiro e voltei mais no outro dia para conhecer o funcionamento. E o que eu percebi, que é muito interessante, né, que para mim foi a coisa mais salutar, é que a Rádio Favela se legitimou a partir da cobertura jornalística. Então eles arrumaram uma Kombi com aquele prêmio que eles ganharam da Itália, com a luta antidroga e tal. Eles compraram uma Kombi e começaram a fazer cobertura jornalística na cidade. Então, aonde acontecia alguma coisa, ia lá a Rádio Favela e estava lá junto com o pessoal da grande mídia, né? A grande que a gente fala é a mídia privada, né? O pessoal da Folha, do Estadão, da Bandeirantes, da Globo, estava lá a favela. Então, eles começaram a se legitimar a partir da cobertura jornalística, que eu acho que foi uma coisa muito interessante. A outra coisa foi a transformação do pessoal da comunidade em rádio escuta. Então, o pessoal todo da comunidade começou a participar da Rádio Favela, fazendo um programa aqui, outro ali, e todo mundo tinha obrigação de ficar com um radinho, ouvindo a rádio e comunicando-se com a rádio cada vez que acontecia algum evento dentro da favela. E eles pegavam
a ficha ali, ligava do orelhão e falava, olha, está acontecendo um negócio assim, 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 ou fulano foi preso, ou aconteceu uma briga e tal, tal, tal. Imediatamente a Rádio Favela ia lá e cobria. Outra coisa também que o filme não mostrou, né, mostrou só uma parte, foi a cobertura. A cobertura do transmissor. A Rádio Favela, 1000 watts de potência em cima do morro, pegava em tudo quanto é lugar, inclusive em cidades adjacentes, não só na grande BH. Então, o pessoal começou a ficar assim, super antenado naquela coisa que estava acontecendo, que era uma coisa ilegal e alternativa ao mesmo tempo, né? E todo mundo gosta de transgressão, né? Tem muita gente que, né, não ousa transgredir, mas todo mundo gosta da transgressão. E aquilo foi pura transgressão mesmo, né? E uma coisa interessante que aconteceu nesse aspecto do transmissor, né, é que quando começou a transmitir... Nossa, tá me filmando toda aqui. Saiu horrível, né? Eu sou de microfone, não é de câmera. Quando começou essa, vamos dizer, legitimação da rádio na comunidade toda, o Itamar Franco, ele foi na Rádio Favela. E aí foi uma espécie assim de reconhecimento oficial de uma coisa que era ilegal. Ou seja, a rádio era clandestina e recebeu Itamar Franco. Então foi assim, né? Na época acho que ele era governador, né? Ainda, que era governador. Então foi assim, chamou tanta atenção, né? Que a rádio começou a ser apadrinhada, né? Politicamente falando. E aí nós entramos nessa questão que eu critico bastante, que acontece no Brasil, é que nós temos uma lei de telecomunicações que é extremamente falha, que é discriminatória, tanto que o Elvésio Raton, quando conversou com a gente sobre o filme, ele falou que ele nunca pensou que tivesse feito uma obra revolucionária. Porque naquela época, ninguém falava disso e foi uma obra revolucionária. Falar de transgressão, falar de marginalidade, né? Então, o que aconteceu é que a rádio começou a ser apadrinhada e a nossa lei de telecomunicação, ela impede uma rádio de funcionar enquanto rádio comunitária, limita o funcionamento, violenta, confisca, faz tudo para que aquela experiência morra, mas se tem um político na história, ele vai lá, mexe os seus pauzinhos e ela foge então do espectro da rádio comunitária e ela passa a ser rádio educativa. E aí ela foi legalizada como rádio educativa, fugindo da lei de rádio comunitária. Essa é a grande crítica que nós fazemos. E o Misael aceitou isso porque o que ele queria era legalizar. E ele não se importou que ele saiu de uma luta contínua, que é a luta pela comunicação comunitária, e ele entrou em outro patamar. E isso aconteceu igualmente com a rádio do Sertão do Ceará, uma rádio do Cariri, que é uma escola de radiofonia do Sertão. Quando a Regina Casé passou lá com o Brasil Legal, ela fez uma cobertura de uma rádio que era uma rádio de boca é alto-falante, de comunidade. Ela fez uma reportagem porque ele atendia educativamente crianças, ensinava a fazer rádio, e tinha um museu lá sobre a memória do Cariri, e tal, e a Regina Casé botou aquilo na Globo, e poucos meses depois, um político cearense foi lá e fez a mesma coisa que fizeram com a Rádio Favela. Legalizaram a Rádio do Cariri como rádio educativa. Fugiu do espectro de rádio comunitária. E aí ninguém reclama mais. Sai da luta. Então, assim, eu considero uma individualização muito grande. É igual à esquerda. A esquerda divide tudo, se solidariza enquanto não tem capital. Então, eu sou solidária, eu divido tudo e tal. Quando aparece o capital, é aquela briga total do movimento. Cada um quer o seu. E aí existe uma grande divisão. Uma individualização muito grande, que é o que a TV, o que essa mídia aí faz com a gente. Né? O povo tá aí, eu luto, mas aí, não, eu te dou 1 milhão, você fica quieto, vai lá trabalhar lá, você vai ter seu emprego, sua mãe tem um carro, seu pai tem não sei o quê. Aí acaba a luta e individualiza tudo, porque é a competição do capitalismo. Então, existe mesmo, né,
essa briga, vamos dizer, né? Que é você estar dentro de uma luta, mas quando te oferecem algo melhor, você não é mais transgressor, você então sai da luta e vai fazer o seu, né? Essa é a grande crítica que eu queria fazer. A outra crítica é a personalização do meio de comunicação através do Misael. O Misael fez um trabalho sempre muito bom, mas ele monopolizou a rádio. Então, a questão de tudo que a gente defende, como gestão participativa, tudo que a gente defende dentro de uma comunidade, que a gente tenta o diálogo, e é difícil, porque é muito mais fácil ser ditador, chegar e mandar, todo mundo executa. E agora você socializar, escutar a voz de todo mundo, é aquela confusão, é horas e horas intermináveis de reunião, é um reunionismo tremendo para se chegar a um consenso que a gente considera democrático, né? Então, o que acontecia ali foi que, como Misael foi o grande precursor, o grande iniciador, ele projetou demais em cima da figura dele e ficou igual a história do Olodum, né? O Olodum não é da comunidade, a comunidade participa, mas na verdade quem manda é ele. E rádio comunitária não tem patrão. Rádio comunitária não tem patrão, por mais diferente que seja a configuração da comunidade onde ela nasceu, né? Porque hoje são comunidades, né? O Chico está aqui falando de rádio web, a gente está aí lutando pelas ondas, não consegue nada, né? As experiências morrendo. Eu trabalhei com 20 rádios comunitárias, sobrou uma que está na web. As outras todas morreram, os meus alunos ficaram frustrados, saíram tristes da história, eu também saí triste porque estava todo mundo casado mesmo com a rádio, foi tudo lacrado, foi tudo não legalizado, tudo não regulamentado. Isso onde? No Ceará, em Fortaleza. E até hoje a coisa está. E a Rádio Heliópolis, ela só entrou no ar por grandes pressões, porque se a gente for lá olhar hoje, todos os políticos que estão, né, defendendo a Rádio Heliópolis, de esquerda, obviamente, né, ela existe e sobrevive por isso, né, por causa dessa proteção que ela tem também. Só que botaram ela fora do dial. Então a gente aqui não pode escutar Rádio Heliópolis, estamos em São Paulo, 87.5, abaixo do dial, meu rádio não pega, eu tenho que ligar o computador, pegar minha banda larga e botar lá a Rádio Heliópolis para poder ouvir a rádio dentro do computador, né? Tá certo que falam em convergência de mídia, mas eu acho um absurdo nós estarmos numa cidade como São Paulo e não podemos escutar uma rádio que divulga coisas importantes para a gente saber, né? Principalmente a gente como educador, né? Então, são todos esses aspectos, né, que são enormes. A gente pode passar a noite inteira contando história. Eu visitei rádio comunitária na Transamazônica ano passado, fui para o Xingu, né? Eu sou da equipe de formação da AMARC Brasil, e ano passado a gente visitou várias experiências, inclusive no Xingu, 2 rádios na Transamazônica. Assim, coisa de 30 quilômetros de distância cada uma, que a gente leva 4 horas para chegar, né? Que a Transamazônica está totalmente destroçada, né? Então, para mim foi uma grande surpresa saber que eles não estão na web e que a lei de rádio comunitária, que permite atingir um raio de até 1.000 quilômetros, na Amazônia não é nada. 1.000 metros. 1.000 metros, desculpa. 1.000 metros. 1 quilômetro. Não é nada na Amazônia. Então é uma coisa que a gente precisa lutar também por isso, que a rádio comunitária possa ir mais além, porque ali 1.000 metros, 1 quilômetro não é nada. E eles não conseguem funcionar, né? Eles funcionam, o político dá em cima, o político de direitona que está destruindo a mata, vai lá, massacra, fecha a rádio, e eles estão lá resistindo, eles são ameaçados de morte, principalmente naquela região, que é uma região muito visada, né, de conflitos de terra e tudo isso, né, e de gado, terra e tudo isso. Então, eles estão fazendo um serviço de utilidade pública tremendo, tremendo. A gente escuta história de chorar de alegria de saber que tem gente que está fazendo isso, entendeu? De pessoas que perdem a coisa, de gente que ajuda a comprar o caixão para enterrar um defunto, de gente que ajuda a arrumar um emprego, de gente que ajuda a encontrar um documento, de gente que ajuda a encontrar uma pessoa que se perdeu, ou que o médico... sabe, é muito assim... É muito emocionante quando a gente está dentro da coisa, né? Falar
mostrar, né? É muita coisa. Cartas que a rádio recebe. A gente pegou cartas ali, assim, de mulheres que mandam cartas de amor, cartas para a família, recados. A Amazônia tem até um programa chamado Alô, 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 Alô Amazônia, que é feito na Rádio Difusora de Macapá, que eu conheci também, que é impressionante, porque é uma região em que as cartas são radiofonizadas porque não chega correio. Então a gente não imagina, se a gente está aqui em São Paulo, é todo mundo muito urbanoide, a gente tem tanta coisa, né? Banda larga, não sei o quê, aquela sofisticação toda, né? da grande cidade, mas a gente não percebe que o Brasil tem lugares que é difícil de chegar e que as pessoas elas conseguem através do rádio, né? Então, assim, tem muita coisa para falar, também não vou ficar falando que é debate, né? Não é palestra, então... Só queria pegar um ganchinho no que você falou. Pega tudo que você quiser. Só queria pegar um ganchinho interessante que você falou, muito procedente, que há uma diferença muito grande entre a comunicação que se faz nos grandes centros urbanos e a comunicação que se faz nesses distantes rincões do Brasil, né? Como você bem disse, né, nos grandes centros urbanos, nós temos tudo quanto é tipo de meio de comunicação possível. Nós temos emissões de AM, de FM, televisão, TV a cabo, TV por digital, TV por satélite, jornais, revistas, internet e tudo mais. Aqui, no grande centro, é muito farto os meios que a gente dispõe com muita facilidade, né? E muito difícil nesses lugares distantes, né? Nessas regiões de sertão, no sertão amazônico, enfim, né? Qualquer lugar assim de pequena cidade, onde de fato funciona a rádio comunitária, né? Aquelas fazendas, não sei o quê, curva de rio, você bota uma emissora de rádio comunitária lá, ela tem minimamente para quem transmitir, quem ouve e quem produz. Aqui na Grande São Paulo você não tem, por exemplo, você não tem, você pode até montar um coletivo de produção, mas quem é que vai ouvir? Se não as próprias pessoas que estão diretamente envolvidas na rádio. Entendendo? Então é essa questão que eu falo. Quando eu defendo a questão da rádio, TV, web, né, nos grandes centros, vou deixar bem claro, é por conta disso, né? Fazer rádio comunitária aqui na Grande São Paulo é dar murro em ponta de faca. Como a gente pode notar também, né, um dial totalmente aporcalhado, com emissoras chamadas religiosas, com emissoras chamadas quitandeiras, que são aquelas que vendem de tudo um pouco, que são microemissoras de rádios comerciais, né? Ou são aquelas rádios palanqueiras que surgem em períodos pré-eleitorais, como se fosse um carro de som acontecendo na campanha de algum candidato. Esse tipo de rádio ainda funciona, mas obviamente não cumprem os nossos anseios, não, de forma nenhuma. Entende? Por isso que eu acho que ainda que quem de fato tem alguma coisa para dizer, se junte em coletivos de produção, né? Produza muito, porque é preciso produzir, porque não adianta ter, como eu já disse, não adianta ter apenas e tão somente um veículo se você não tem um conteúdo para transmitir, né? E bota isso lá na internet, pelo menos aqui na Grande São Paulo. Mas quando eu acompanhei um pouco duas rádios em Goiás, né? Uma em Pirinópolis e outra em Goiás Velho. E a de Pirinópolis era uma rádio comunitária que levou muitos anos para ser legalizada e depois foi criado um estatuto e esse estatuto permitia uma participação de qualquer pessoa daquela comunidade que era a cidade de Pirinópolis. Como manda a lei. Agora, então, assim, fica muito... Eu me lembro assim que eu conversava muito com os fundadores da rádio, as pessoas que tinham lutado pela legalização e tudo mais, e elas se sentiam muito frustradas pelos rumos, assim, do conteúdo da rádio, né? Agora, eu não sei como é que você vai impedir que uma rádio, naquela determinada comunidade, tomasse aqueles rumos, porque
os programas eram feitos pelas pessoas da comunidade com os conteúdos que aquelas pessoas tinham. É um problema sério na Rádio Heliópolis. Agora, já a outra rádio que eu conheci, onde inclusive eu tinha meu próprio programa de rádio, era a rádio da Pastoral da Terra em Goiás Velho, né, que era uma outra rádio comunitária. E ali tinha algum perfil, né? Tinha programas de música sertaneja, mas como ali tem toda uma série de assentamentos de reforma agrária e tal, era voltado para essa questão principalmente, né? Correto. Mas eu acho assim, eu acho meio difícil você assim, se colocar a proposta de fazer uma rádio comunitária e saber qual vai ser o resultado dela no final das contas, porque depende da comunidade. Com certeza. Como é que é a sua graça? Inês. Também. Então, Inês, ó, se me permite só uma palavrinha. Eu acho que a primeira coisa que se faz quando junta um coletivo para fazer a comunicação comunitária é a gente se pautar por um princípio ideológico e filosófico. Se a gente não parte de um princípio e mantém aquele princípio, vai descambar mesmo. Onde dá certo é onde tem falta de comunicação, como nesses lugares que você falou. Mas assim, você gerenciar um coletivo grande, né? A turma fala, quanto maior, melhor. Eu também acho. Mas só que é o seguinte, todo mundo que está participando da rádio, que tem uma ação direta dentro da emissora de rádio, tem que, em primeiro lugar, conhecer os princípios que serão pautados essa programação. Senão, de forma nenhuma, ela vai cumprir os seus destinos. De forma nenhuma mesmo. Por quê? Porque nós, cidadãos, somos formados pela mídia burguesa. Nós, cidadãos, somos formados ideologicamente, o que nós entendemos do que é rádio, é aquele tipo de rádio que a gente vê normalmente no dial comercial. E quando a gente vai fazer rádio, a gente acaba reproduzindo aquele velho modelo. Então, antes de se fazer, é preciso estudar muito, pesquisar muito, entender muito qual é a filosofia disso daí. Porque se nós não entendermos isso, com certeza, nós vamos estar reproduzindo novamente o modelo do sistema. Ou seja, fazendo de graça aquilo que o sistema quer que a gente faça ou que a gente ouça. Fazendo propaganda para gravadora multinacional de seus produtos culturais, chamado lançamento de música, né? Eu ia falar sobre a Rádio Favela. Então, diga lá. Quando eu fui, eu participei de um programa, eu fiquei lá o dia todo ouvindo e participando também, conversando com os locutores, os produtores de programa. E eu fiquei sabendo que a luta deles, quer dizer, a Rádio Favela se tornou uma referência, um centro de referência dentro da comunidade. Inclusive tinha aulas de reforço que os professores vinham dar no espaço da rádio. Não na rádio, mas no espaço da rádio. E eles estavam ampliando, né? E aí o que eu fiquei sabendo? Que o Gabriel Pensador, que naquela época estava sendo praticamente o começo dele e tal, ele tinha mandado o disco para a Rádio Favela e pediu divulgação. E mandou perguntar quanto queria custar para ele fazer a divulgação. E o pessoal da Rádio Favela pediu um caminhão de material escolar. E distribuiu esse material escolar na favela. Então, assim, eu fico pensando, quando você fala, né, a Inês aqui levantou a questão do conteúdo, desde 96 é só disso que eu penso. Porque eu vim aqui para fazer um trabalho sociocultural e trabalhar com eles justamente o conteúdo. E a nossa batalha era muito grande porque uma pessoa que tem uma instrução deficiente, ela só pensa em forró, não conhece mais nada nesse mundo. Né? No Ceará todo mundo só pensa em forró. Agora já deve estar lá naquelas... Os axé lá, né? Mas naquela época era só forró, né? Música realmente, né? No conteúdo nula, né? O não produto da grande indústria cultural. Forró machista e tal. Aí a gente batalhava porque dentro das salas de aula, para se fazer rádio, a gente tinha lá o estúdio do lado e a gente tinha a gente ali conversando e tudo, a gente discutia tudo isso, esse contexto de que programa vamos colocar no ar.
de como vamos falar. Não é só a impostação de voz, sedução, aquela coisa, porque hoje você fala, vou fazer um curso de locução, o povo sai aí do Sesc da vida, porque a mulher tem uma voz padrão, bonita, não sei o quê, ela anuncia e desanuncia a música da indústria cultural. Então isso pra mim não é fazer rádio. Exatamente. E todo mundo acha que fazer rádio é aprender locução. Não é. Eu dou aula de locução também, né? De como você vai falar no microfone. Não pode falar de perna cruzada, você tem que, né, respirar, etc. Não pode ficar tomando cerveja, né, tal. Não pode fumar. Tudo isso, a gente fala sobre isso. Mas o conteúdo. Eu tive um aluno que tinha uma voz linda. E ele achava que ele era o bambambam, entendeu? Falei, olha, se você não aprender... né? Aí ele começou a pensar. Aprender a pensar. E ele um dia chegou e falou, eu quero saber o que eu vou falar com esta voz bonita que eu tenho. Porque eu acho que não dá. Eu vou ser locutor de porta de loja. Anunciar, muitos alunos meus foram ser locutores de supermercado, porque a rádio fechou, locutor de porta de loja, com aqueles microfones e tal, aquelas caixas de som imensas ali. Naquela coisa, aquela poluição sonora medonha que tem ali no Ceará, e aí não tem esse... E quando eles aprendem, quando eles começam a escrever um roteiro, ou quando começam a pensar em que tipo de programa eu vou fazer, que tipo de música, fazer um debate musical, a gente vai trabalhando com eles durante os cursos, para que eles pensem nesse conteúdo. Né? É diferente você trabalhar com o pessoal do MST, com quem eu já trabalhei também, claro, que já tem que já tem todo, né, a questão da terra, pastoral da terra, o pessoal da Amazônia, tem um programa lá ecológico, chama esqueci o nome. Até conversei lá com o pessoal da PUC, queria um endereço do cara. Ele faz um trabalho, ele é financiado, ele tem um apoio, apoio da pastoral da terra. E ele trabalha com a questão do direito, né, da terra, demarcação, etc, na Amazônia. Então, são pessoas que já vêm de movimentos, que já vêm de uma conscientização e tal. Agora, o que falar dos jovenzinhos que só ficam rebolando e trabalhando fogão? Né? Peraí, deixa ele falar. Não, imagina, por favor, faz tempo que ele está aí com a mão levantada e eu estou tomando a palavra dele. Imagina, não. Fala. Não, primeiro, quem está primeiro? Pronto, Chefe, acabou. Mas uma questão que eu acho que até para a gente democratizar a fala, né, eu acho que é legal porque a gente vai trocando um pouco de ideia do que está pensando. Ontem a gente estava conversando, eu, o Chico, o pessoal aqui, um pouco a questão da democratização da comunicação. Eu acho que pensar em comunicação comunitária, eu já participei de rádio comunitária lá em São Mateus. Por um ano a gente tinha um programa às 2 horas da tarde aos sábados. E o que a gente percebia, que é isso, a gente terminava o programa, quando a gente estava saindo do estúdio, estava aquela música que a gente escutava em qualquer música da América, que não valia muito a pena. E era gente que falava que era da esquerda. Tá? Então é um pouco o que a gente pensa, isso a gente viveu aqui na capital de São Paulo, na periferia. Né? E a gente ficou um ano lá. Mas é o que eu penso. Ontem eu falei uma coisa e eu não sei se eu estou errado ou certa. A meu ver, a concessão da comunicação é feita pelo governo. E centralizada em Brasília. Centralizada em Brasília. Quer dizer, e me desculpe a palavra que está sendo filmado, mas a gente só escuta merda na televisão e no rádio. Exatamente. E aí, como a gente pode pensar um pouquinho, sabe? Qual é o direito da Qual é o direito dessa população, apesar de ser uma população que está sendo viciada, que está sendo conduzida por essa comunicação de massa, e a gente não tem... A gente fala numa rádio que é micro e não discute a rádio ou a comunicação que é massa. Não sei se está dando para entender. Quem é jornalista sabe melhor do que eu. Ele é formado, ele estuda, ele vai para pós, para doutorado,
coisa, mas ele tem que reproduzir aquilo que o patrão manda. Exatamente, isso aí não tem emprego. E não tá, se não tem emprego. Tudo bem, nós vivemos no mundo do capitalismo. Quer dizer, democratização da comunicação, para mim, é isso. Cadê a concessão, por exemplo, da Rede Globo, de a gente ter momentos que é conduzido de uma linha muito mais construída popular? Não sei se dá para entender o que eu estou colocando. Cadê na Bandeirantes que você consiga fazer algumas coisas que seja construída de outra forma, que não seja aquilo de cima, que coisa. Então eu acho que é discutir um pouco isso como uma bandeira de luta. Porque para mim democratização não é falar assim, vamos invadir a área do ar, mas para micro, para meia, que eu acho importante. E eu acho engraçado que, por exemplo, eu trabalhei também na saúde e eles usavam, por exemplo, quando era para discutir, por exemplo, campanha de vacinação, DST, tudo, cadê as rádios comunitárias para fazer divulgação? Aqui em São Paulo. Quantas? Então, o governo procurava as rádios quando era interessante para eles. É mentira isso? Verdade. Quando eu fui fazer um curso na época da Marta, da Alboré, de comunicação, o que eles colocavam? Vamos buscar as rádios comunitárias. É o oficial buscando aquilo que é paralelo, que não é legal. Então eu acho que a gente legalizou, o Lula passou então eu tenho algumas coisas que a gente começa. Me desculpe eu falar algumas coisas, mas não teve coragem de peitar, porque senão ele caía. Ele não teve coragem de legalizar. Então, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser colocada como o que é democratização. Sabe? Eu falo uma coisa, alguém que tem um know-how, um jornalista que eu não coloco assim, porque questionou um candidato a presidente, foi mandado embora de uma emissora. Isso é discutir democratização da comunicação. Apesar que é um cara que está na mídia, um cara que está aí na coisa, mas eu acho que tem que se discutir isso também. Pode se questionar um monte de coisa. Mas o cara, porque questionou uma vez uma pergunta que não foi de bem aceita, ele é mandado embora da emissora. Caso do Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro. Eu não estou falando, eu não estou defendendo ele, mas é pensar num país que fala assim, as pessoas podem falar ou não podem falar. Então eu acho que é uma censura velada. Trabalha para uma Rede Globo. Ele trabalha no sistema Globo. E outra coisa. E outra coisa, a história da apropriação dos termos. Que nós, por exemplo, defendemos interatividade. O que é interatividade? É todo mundo ter direito à antena. Então, é o que o Brecht falava lá nos anos 20. Né? Quando o rádio apareceu o gênio, né, chamado Brecht, Bertolt Brecht, e que falou que a comunicação devia ser dialógica. Dialógica era emissor, receptor pode ser emissor, eu estou no seu lugar, você está no meu, e todo mundo está fazendo essa comunicação. Então, o que a rádio comunitária defende é essa dialogicidade, é essa circularidade, eu diria. Né? E o que fazem as rádios comerciais hoje? Elas dizem que elas têm interatividade, que o ouvinte é quem manda, né? Que o ouvinte é quem manda, que você escreve, tuita, não sei o que, perepepé, e eu vou responder, né? Mas quem define a pauta é o patrão. Lógico, é isso. Então, eu quero direito à pauta. É lógico. Por exemplo, existe um programa, eu escuto o CBN quase o tempo todo. Existe um programa na CBN que se chama Caminhos Alternativos. Para mim, o primeiro caminho alternativo, o primeiro programa alternativo era falar sobre rádio alternativa. Você quer mais alternativo porque você está no rádio e falar do caminho alternativo? E não se questionar, né? Claro! A Marc, né? A Marc mundial, né? Que tem sede no Canadá, aqui na América Latina tem em Quito, né? No Equador, agora vai ter, tem no Brasil também, que é uma coisa meio móvel, porque é uma rede, né? Não é uma ONG, né, no Brasil, mas tem várias que hospedam. A Marc lança todo ano, o dia contra a discriminação. E quando eu estava lá ainda no Ceará, o pessoal pensou, mas discriminados somos nós, das rádios comunitárias. Então a gente fez um programa que era discriminação na comunicação. Fizemos um programa
que falava de uma rádio comunitária, foi um documentário sobre uma rádio comunitária falando tudo o que acontecia dentro daquela rádio e da discriminação que nós sofríamos. E eu acho que isso é uma maneira de mostrar, porque ninguém mostra nada, né? Eu queria saber como é que está, porque 8 anos de governo Lula e nós fomos super reprimidos, né? Eu digo nós do movimento grande do Brasil, fomos super reprimidos, continuamos a ser reprimidos, fechados, sofrer essa violência aqui que a gente viu no filme. Eu tenho um amigo que trabalha lá na Amazônia, no Pará, desculpa, na região amazônica. Nós iríamos nos encontrar na Argentina ano passado. Ele, quando ele foi pegar o avião para fazer a viagem internacional, ele ficou sabendo que o nome dele estava na Polícia Federal porque ele tinha sido preso uma vez por causa da rádio comunitária ilegal. Que ele não ia conseguir chegar na Argentina por conta daquilo ali. Aí ele foi lá, pediu para um amigo político, não sei o que e tal, a polícia deixou ele viajar, mas contanto que quando ele voltasse, ele batesse o ponto ali, porque ele não podia sair do país por causa daquele processo. Eu queria só falar. Mas imagina que coisa absurda. Eu vou parar até para abrir um pouco, mas uma questão, por exemplo, que eu penso assim, o ECLA, desde, eu acho que dos primeiros momentos, há um ano que a gente fala que é um grande desafio a gente discutir comunicação. Eu acho que quando chega o Chico Lobo aqui, o Jesus, muito ligado, e outro, a Inês, que está muito próxima, quer dizer, o pessoal que está envolvido aqui, por exemplo, que está chegando e muito ligado nessa área de comunicação, eu acho que seria importante a gente começar, por exemplo, a pensar e discutir isso mais aprofundadamente, tá? Como uma pauta, talvez até mais constante dentro do ECLA, porque eu acho que desde o começo, eu e Claudimar vim batendo nessa tecla. A gente precisa fazer um ciclo de debates sobre a questão da comunicação, porque a comunicação é que está levando a esse, sabe, eu acho que é uma das grandes ferramentas. É o quarto poder. Tá? A gente sabe que, na verdade, é uma das grandes ferramentas, é a comunicação. Então, eu acho que é um grande desafio para o ECLA tentar formar ciclos de debates nesse sentido. Olha, porque é uma forma da gente chamar bandeiras de luta. Acabou também, de sair um vídeo agora das feministas, que foi feito pelo Intervozes, né, que é um grupo de universitários, né, que foi um vídeo sobre a imagem da mulher na mídia. O Intervozes também fez um pequeno documentário sobre a democratização da comunicação. Eu tenho esses 2 vídeos, está na internet, à vontade, aí está de graça no YouTube e tal. E eu fiquei de buscar o material lá no SIM para poder trabalhar com as mulheres sobre a questão da imagem da mulher na mídia, né? E eu quase briguei com o Chico até durante o filme, porque eu falei, a mulher ainda está sendo mostrada na rádio comunitária como aquela que fica servindo cafezinho. É verdade. E eu fiquei pé da vida com isso, né? Desde que saiu o filme que eu tô com o dedo em rixa. E o Chico falou, mas é a realidade. Você quer que ele mostre outra coisa? Eu falei, não, mas não é a realidade. Tá certo que eu vi muito isso, mulheres que não têm coragem de pegar o microfone, de falar e de mandar o recado. Eu trabalhei com o primeiro programa de mulheres em rádio comunitária em Fortaleza. Nós éramos 8 mulheres, ninguém queria pegar o microfone, queriam dar para mim. Não, que você sabe, então, tanto sei que não quero ficar, mas eu vou começar o programa para vocês virem. E a gente vai fazer o revezamento. As 8 depois passaram, e eram mulheres operárias, eram castanheiras, que faziam parte do PCdoB e trabalhavam nessa rádio que era apoiada pelo Inácio Arruda, né? Eu falo dou nome aos bois e tudo, porque eu ia no PT, o pessoal do PT pensava que eu era do PCdoB. Eu ia lá no PCdoB, o pessoal pensava que eu era do PT. Aí eu ficava ótima, porque eu não era de nenhum dos dois. Trabalhava com todo mundo. Mas as mulheres realmente ficam nessa de servir cafezinho, né? E não pegam no microfone para falar. Então a gente incentivava muito, né? Incentivava muito. Sabe uma coisa que eu acho muito importante? Eu acho Agora eu acho interessante, Vilma, trazer o vídeo
tanto o da democratização das comunicações, feito pelo Intervozes, que é no modelo do documentário do Ilha das Flores, né, aquele, né, e a imagem da mulher na mídia, que é mais de meia hora de entrevistas com mulheres que falam e pontuam muito bem sobre a degradação que nós estamos sofrendo nessa mídia. Tá, eu acho que falta, por exemplo, a gente criar um núcleo, por exemplo, que tem interesse em discutir esse tema e tentar formar, porque olha, gente, construir isso, eu acho que não é o ECLA, não é eu, Claudimar, e os que estão aqui na associação, são as pessoas que estão aqui. E essa construção poderia a gente formar um núcleo e começar a pensar como fazer, construir alguns temas e tudo mais. E trazer juventude, trazer trabalhadores, trazendo mulheres. Eu acho que é isso. É aquela coisa, né? Vozes não são poucas, o problema é que elas são dispersas, né? Então, ainda pegando esse gancho da questão da banalização ou da bundalização da mídia, né? Você pega uma figura que eu acho muito interessante, que é o Paulo Henrique Amorim, né? Que ele por muito tempo foi perseguido, principalmente quando ele começa a fazer várias coisas, falando do Nizam Guarnaz, do Nizam, contatos dele com o Serra, e depois começa a boicotar, tiram ele da cultura, tiram ele da rádio, tiram ele até da web e fazem um jeito de reprimir a voz dele. E é muito interessante porque aí ele fala que desses partidos todos que existem no Brasil, o mais perigoso de todos não é nem institucionalizado, ele chama de PIG, né? PIG de porco em inglês, é o Partido da Imprensa Golpista, que é composto justamente pelos grandes figurões que a gente sabe que estão aqui e que não só nessa parte do rádio, como vocês falaram, da questão de você banalizar o conteúdo para que aquele povo ouvinte desse conteúdo fique banalizado também, e da parte do cara que ele tem que aprender a falar, mas não aprender o que falar, né? Ou pelo menos não processar o que falar, porque aquilo está no script. Isso acontece em todos os meios de mídia, porque você pega, por exemplo, o jornal, e o jornalista hoje em dia, ele também não está preocupado no que ele vai falar, e sim na forma que ele vai apresentar o que ele disse, né? E justamente por isso a gente sabe que a gente tem o controle de mídia em todos os canais e... É como eu falei no começo, vozes não somos poucas, somos várias pessoas que já estão fartas dessa situação. A questão é que nós estamos dispersos, como geralmente acontece, ainda também falando negócio da esquerda, porque a nossa esquerda também, a esquerda no Brasil é gigante, só que ela é tão grande que ela é pulverizada. A gente não tem uma coesão de núcleo. E sem coesão de núcleo, como é que a gente vai duelar, vai batalhar, vai pelejar por coisas em comum? Né, que tá buscando, exatamente. Por exemplo, o pessoal da Abraço tem um monopólio de poder que, pelo amor de Deus, e a Abraço é o braço petista da rádio comunitária. Foi a primeira associação de rádios comunitárias que surgiu no Brasil, né? E eles são completamente governistas, não conseguiram fazer nada até hoje em relação à formação, capacitação e tudo, e só ficam brigando pelo poder. Desde que eu cheguei no Brasil, em 96, a Abraço foi fundada em 95. É a mesma pessoa que está lá posando de rei. É o tal do Soter, que aparece em todas. Não dá poder para ninguém. Exatamente, Inês. Isso que você está falando eu no processo. Eu estou falando isso porque eu fui secretária de formação da ser colocado, porque hoje em dia... E me boicotaram. O Chico foi roubado por eles. Então, assim, a partir de coisas pessoais que nós vivenciamos dentro desses movimentos, a gente vê, entendeu, que eles não estão caminhando no sentido de comunidade realmente, estão caminhando no sentido de governo, de tomada de poder, né? Que é o que a gente discute hoje. Né? O que é mais importante? Né? É o poder, né? Ou você conseguir reunificar esse gado todo que está disperso, como você fala. É muito complicado. A rádio comunitária hoje não é mais um movimento na busca de um objetivo, e sim uma ferramenta de poder político. De poder. Só. Agora veja só. Formam-se vários, formam-se vários núcleos de apoio a rádios comunitárias, que na verdade são núcleos que estão buscando currais eleitorais. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. E o que nós estamos precisando fazer é uma contramão disso. A primeira coisa que nós precisamos fazer são cursos, palestras, debates que
eleve o senso crítico dessa população. No segundo momento, formação dessas pessoas. Formação para dar uma clareza ideológica do que é essa ferramenta. Não doutrinária, mas... Não doutrinária, mas no sentido crítico. O que é a mídia, o que é a comunicação. Para que serve, para que E eu não quero ficar parado nessa coisa de rádio. Eu acho que comunicação é tudo, é rádio, é televisão, é texto, é fotografia, é tudo isso. É cinema, é vídeo. Você é multimídia. Tá entendendo? Multimídia. Ficar parado no rádio é ficar marchando num ponto só. É ficar usando só uma ferramentazinha. Que legal, é muito bacana, mas eu acho que todas as entidades que defendem as questões populares devem pegar para si todas as ferramentas de comunicação existentes na nossa tecnologia de hoje. Não pode ficar só, vou pegar no rádio, porque o próprio rádio hoje já virou aquilo que eu falei, virou uma ferramenta para a criação de currais eleitorais. Ô Chico, mas eu queria voltar um pouquinho em algo que a Vilma falou, assim, ela colocou que além desses espaços alternativos, a gente tem também que conquistar o espaço hegemônico, né, da grande mídia, né? Ou seja, a grande mídia não poderia continuar nas mãos em que está, né? Porque a gente fica assim, tentando comer pelas beiradas, achando que essas beiradas um dia vão deixar de ser marginais e vão se tornar, assim, maioria. E eu vejo um pouco esse mesmo processo assim, em relação à economia solidária, né? Que é uma coisa assim, que eu venho mexendo um pouco, porque eu sou antropóloga, eu estou sempre mexendo com projetos comunitários e tudo mais, tentando criar alternativas econômicas e tudo. E o que a gente vê, assim, enquanto você está aqui tentando comer pela beiradinha, fazer um projeto local, ganhar algum espaço, e existem, assim, um espaço que é das grandes corporações que cresce cada dia mais e que toma cada vez mais espaço, né? Então, a questão que eu me coloco é como você faz para transformar essa coisa que mesmo alternativa, ela já é cheia de contradições, que são essas das quais a gente está falando. Como é que você faz para transformar isso numa questão, você faz para ampliar esse espaço e transformar ele em algo mais central dentro do processo político, né? Porque você pode até criar espaços, assim, você pode abrir espaços democráticos para que essas economias se expressem, para que essas rádios se expressem, legalizar essas rádios todas, mas como é que você faz com que isso se torne algo hegemônico ou predominante na sociedade? Com formação. Eu acho difícil que seja a gente precisa publicar muito mais livros sobre essa questão da democratização da comunicação, sobre o uso da mídia, né? Sobre o uso popular da mídia. Enquanto a gente não promover essa formação e o senso crítico na consciência de cada cidadão, a gente vai continuar reproduzindo o velho modelo. Eu acho que a coisa começa na escola. Sim. Eu trabalhei com rádio escola durante 4 anos. Sim, na escola. E eu percebi que o embrião dessa nova comunicação que a gente está querendo, ele começa ali naquelas crianças, aqueles adolescentes da escola. Trabalhei com adolescente de 12 a 15 anos. Nossos filhos são criados pela consciência da Globo. E eu percebi o seguinte, que quando você discute novela da Globo, ensina para eles a técnica de construir novela para o rádio, eu continuo falando de rádio, desculpa. Não, tudo bem, claro. Quando você pega a novela da Globo, você está assistindo aquela novela da Globo? Tá, então vamos lá, discutimos qual é o meio que eles estão usando, que mensagem estão passando, qual é a trama e tal. E você bota uma nova trama e eles fazem uma novela de rádio, ótimo. Você fica doido. Ótimo, porque a criançada, ela sabe. A criançada sabe, ela domina a linguagem. Ela não tem, o meio ali na mão dela. Então, quando você dá o meio, a gente consegue começar a transformar. Não tô. Arte, cultura. Eu não vivo da utopia. São ferramentas de transformação. Ainda em vida, eu vou ver isso. Mas eu posso ajudar a construir. Porque eles trabalham nesse sistema e eles querem a mídia depois. Eu quero ir lá.
Eu quero fazer programa para inserir na mídia. Eu quero uma produção independente. Eu quero uma coisa assim, entendeu? Então, não é ele que quer me levar? Hã? Você não quer dar uma caroninha pra ela, não? Aqui na Santa Casa. Aí eu tenho que parar agora. Eu não sabia, mas Eu tenho que parar agora. Pode ser 5 minutos, só termina aqui a fala e vai embora. Então, eu queria fazer uma colocação. A história, essa questão da criança, do adolescente, entendeu? Começou a acontecer no Brasil agora uma mágica chamada pontos de cultura. Que não foi o Ministério da Comunicação que começou, foi o Ministério da Cultura. Então, eles começaram a dar esses pontos de cultura, facilitando o trabalho de ONGs, de comunidade e tal, e estão surgindo embriões de comunicadores ali. Estão acontecendo coisas, né? Não estou falando dentro das lan house, porque lan house é para quem paga. Estou falando ponto de cultura que é grátis. E eles estão se mobilizando ali e fazendo coisas. Claro. Eu acho isso, assim, formidável. Né? Agora teve um concurso do Ministério da Cultura, financiado junto com o apoio da Abraço, né? Porque as rádios que eles estão querendo atingir estão com falta de material. Então, concurso para premiar material que vai ser distribuído para as rádios. Eu fui premiada, ainda não fiz, né? Estou esperando a grana, que não chegou até agora, desde maio, para poder produzir. Mas já é uma preocupação que eles têm dessa história, desse conteúdo. É uma cesta básica que nós temos que fazer, entendeu? Agora, quanto mais centros de produção, como o Chico falou, surgirem para inserir esses conteúdos, terem acesso a essas rádios, etc, etc, melhor. Agora, tem que fazer parte de política pública. Tem que ser política pública. E o governo só em novembro convocou a COFECOM. Teve uma conferência de comunicação boicotada pelos patrões da mídia, pelos empresários, e que está discutindo agora o que nós vamos fazer. Aí quando fala em controle social, em conselho, aí a grande mídia começa a divulgar a notícia de que a esquerda quer censurar todo mundo. Inversão de discurso. Exatamente. Então, existe uma tal apropriação desonesta do discurso de esquerda, né? Que se consegue, para se conseguir levar isso para a população, que é completamente deturpado. E não tem voz para responder. Não tem. Né? Porque você só tem a versão não oficial. Não tem, porque né? se eu ligar para a CBN e falar, olha, fulano está falando isso, mas não é bem assim. Você acha que eles vão me dar voz? Então, recebi um e-mail da ouvinte dizendo que não é essa, né? Eu tive essa experiência no Ceará e falei, se eu não me sentir cidadã, eu não posso fazer uma rádio cidadã. Se eu não tenho direitos, se eu não posso reclamar, se eu não tenho direitos, se os PROCON da vida não funcionam, eu não posso fazer uma rádio cidadã. Como é que eu vou falar para o meu ouvinte que ele tem que procurar o PROCON, que ele tem que reclamar para fulano de tal e tal, se nem eu que estou ali falando não consigo chegar? E eu sei falar, e ele nem sabe falar. Eu estou dizendo não saber falar, não saber se expressar mesmo. Eles não conseguem se expressar. A gente trabalha com pessoas que não conseguem se expressar, que têm maior dificuldade em falar alguma coisa, que não terminaram o curso primário. Isso aí. Eu trabalhei com esse pessoal lá. E depois ele sai falando alguma coisa. Chegava um lá, não, porque a globalização, porque a globalização, porque a globalização. Aí eu falei para ele, então, por favor, se explica para todo mundo o que é globalização, porque esse pessoal está aqui, todo mundo está sabendo o que é globalização. E o rapaz não sabia explicar. Se borrou todo, entendeu? Porque ele escuta isso na mídia e ele não sabe explicar as coisas. Aí a gente começa a falar, explicar para eles, né, como é que é essa coisa dessa dominação toda, da economia, como é que manda na sua vida, como é que é essa política e tal. Eles começam a abrir um pouco. Eles não sabiam quem era Gilberto Gil. Foram fazer um programa sobre... Ainda bem, meu. Mulher... Não, perdão. O cara não tem que saber quem é Gilberto Gil, sim, mas ele tem que conhecer o poeta que mora do lado da casa dele. Não, mas esse negócio de ficar, não, porque Gilberto Gil, Caetano Veloso lá, vão pro inferno essa turma. Bem. É melhor, eu quero que o cidadão conheça o poeta, o compositor, que mora do lado da casa dele. Mas eles têm o esportista que joga no campo de futebol da várzea.
Entende? Não que o Geraldinho da Silva lá é o campeão lá do time lá da Espanha. Mas você pega, Isso aí a grande mídia fala toda hora. Você pega um forró machista, tipo aquele Dá Pra Mim Ninguém Quer, e aí você pega uma letra tipo Super-Homem do Gilberto Gil, eles queriam fazer um programa sobre mulher, não sabia que música punha. Eu levei um mundaréu de música bonita, inclusive Super-Homem do Gilberto Gil. Ficaram encantados. Nossa, eu não conheço a música, tem 20 anos. Verdade. Eles não sabem o que é isso. A gente tem que estar lá, entendeu? Isso aí, esse assunto dá pano pra manga. Esse assunto aí dá pano pra manga. A gente tem que estar ali perto, tem que estar. Eu sou mais aquela emissora de rádio comunitária, igual a Rádio Reversão. O quê? Na verdade, tangencia o assunto, né? Perdão. Essa questão que o Chico colocou, mas é um assunto interessante, porque eu acredito que conhecer a Capela Sistina é a mesma coisa que conhecer o poeta ao lado. Mas eu acho que é importante conhecer tanto a Capela Sistina quanto o poeta. É mídia. É um universo que você tem que conhecer. Eu não sou contra o conhecimento que as pessoas têm. Se bem que o poeta ao lado, você não vai entortar o pescoço. Veja bem. Essa Capela Sistina eu entortei. Me permite o seguinte, eu não sou contra que se divulgue a cultura de massa que está aí, alguma coisa interessante, mas eu acho que primordialmente a emissora de rádio comunitária tem a função de fazer a comunidade se conhecer. É igual o projeto lá da Rádio Reversão. A Rádio Reversão não tocava música de disco, só tocava música ao vivo de compositores lá da Redondeza. Eu acho que essa é a função da rádio comunitária. Mas a gente não pode ser purista não, porque a não mídia precisa ser purista. Tipo, o povo brasileiro foi eletronizado antes de ser alfabetizado. Sim. Essa é uma frase da minha orientadora e é a coisa máxima que ela já disse. Olha o Orkut. Foi eletronizado antes de ser alfabetizado. O que você quer? A educação deles foi lá na televisão, no rádio. Não foi na escola. Os companheiros do rádio Mas poderiam não permitir quer dizer que minha eles fala. O Rabete aqui, ó. Rabete, fala aí. Vira pro Rabete. Eu acho o seguinte, primeiro, como é que nós vamos O senhor é trabalhar? da polícia, é? Não. Tá com um estilo assim. É que os companheiros que têm o dom da palavra é difícil, viu? Como é que nós vamos trabalhar? Uma rádio livre, por exemplo, numa cidade onde Tiririca vai ser mais votado, tá certo? Para deputado federal. Vamos começar por aí. A gente tem um discurso tão bonito, intelectual, conhecemos a história da Revolução, né? Queríamos fazer essa revolução, mas a realidade é que o povo está votando no Tiririca, tá certo? E vou dar um exemplo de um programa de rádio que eu participei. E aí que eu acho importante, uma rádio livre, é quem ela provoca. E para ela provocar, ela tem que ter todo um esquema de marketing, porque senão não vão te ouvir. É aquele mimeógrafo lá que divulgou, tá certo? Não adianta fazer o programa de rádio se as pessoas não souberem que você vai ter o programa. Então está associado com mídia de divulgação. Multimídia. Né? É um processo todo de divulgação. E vou dar um exemplo a quem nós provocamos. Nós tivemos um programa de rádio no Morro Grande, na Brasilândia, às 6 horas da tarde. Era o único horário. Você acha um monte de rádio comunitária aí que vende horário. Vocês trabalharam com o Padre Cilso? Não. Talvez ele tenha sido o nosso adversário na rádio. Porque o nosso programa era às 18 horas. Existia uma rádio lá da Pastoral lá na Brasilândia. Eu sei. Nosso programa de rádio era voltado para o público de rock and roll. Né? E era às 18 horas. Então ele começava com uma barulheira danada, quebrava um vidro e a menina falava Ave Maria. E era às 18 horas. Né? E aí o pessoal da comunidade, do rock and roll, todo mundo, e começou a haver participação efetiva do programa. Até que a igreja pressionou a rádio comunitária, porque era Ave Maria no horário da Ave Maria. Então ela provocou uma reação, e não foi no governo, foi na Igreja Católica. Certo? Então, o interessante acho que é isso, provocar, né? Seja quem for, seja a própria esquerda, tá certo?
Acho que esse é o papel. A provocação gera discussão Claro, e a reflexão, né? Então acho que isso é fundamental. Tivemos que parar o programa, porque a Igreja Católica pressionou a rádio comunitária. Que coisa. Certo? Porque falava... Mas era de propósito? Era de propósito, claro. E tinha uma freira com uma bota tocando guitarra. Isso aí. Gente, super obrigado pela presença de todos. E a programação do ECA continua dia a dia, né? Chico, e a nossa TV vai pro ar. E a nossa TV vai pro ar, na internet. Então, ok, então. Então acabamos aí com o debate sobre democratização da comunicação, assistindo o filme Uma Onda no Ar. Beijo pra vocês. Tchau. E a gente ainda vai falar